Muito bem, quero pedir que você abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eita Jesus, olha irmãos e irmãs, hoje é uma das minhas passagens prediletas, que é a ressurreição de Lázaro. Então, abra sua Bíblia em João no capítulo 11, enquanto você abre em João capítulo 11, o tema do nosso mês são os milagres de Jesus, e hoje é o maior entre todos os milagres, que é depois de morrer, voltar à vida. Evangelho de João, capítulo 11, a partir do versículo 1, diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro que estava doente. Ele morava em Betânia com as suas irmãs Maria e Marta. Foi Maria, a irmã de Lázaro, que mais tarde derramou perfume caro nos pés do Senhor Jesus e os enxugou com os seus cabelos. Então ele está aqui, situando quem é essa Maria. Versículo 3. As duas irmãs enviaram um recado para Jesus dizendo: Senhor, o seu amigo, a quem tu amas, está doente. Quando Jesus ouviu isso, disse: a doença de Lázaro não acabará em morte. Ela aconteceu para a glória de Deus, para que o Filho de Deus receba a glória por meio dela. Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Versículo 6. Ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, Jesus ficou mais 2 dias no lugar onde ele estava. Ele não estava na mesma cidade, ele estava a mais ou menos 30, 40 quilômetros de onde eles moravam. Versículo 7. Depois disse Jesus aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Versículo 8. Os discípulos disseram: Senhor, apenas alguns dias atrás o povo da Judeia tentou te apedrejar. Ainda assim o Senhor quer voltar para lá? Versículo 9, Jesus respondeu: há 12 horas de claridade todos os dias. Durante o dia, as pessoas podem andar com segurança. Conseguem enxergar, pois têm a luz deste mundo. À noite, porém, há risco de tropeçar, pois não há luz. E acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora eu vou lá para despertá-lo. Versículo 12. Os discípulos disseram: Senhor, mas se o Lázaro está dormindo, é porque logo ele vai melhorar. Porque pensavam que Jesus falava do repouso do sono, mas Jesus se referia à morte de Lázaro. Então Jesus disse claramente: Lázaro morreu. E por causa de vocês eu me alegro por não ter estado lá, pois agora vocês vão crer de fato. Venham, vamos até Lázaro. Tomé, apelidado de Gêmeo, disse aos outros discípulos: vamos até lá também para morrer com Jesus. Quando Jesus chegou em Betânia, disseram-lhe que Lázaro estava no túmulo havia 4 dias. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitas pessoas da região tinham vindo para consolar Marta e Maria por causa da morte do irmão delas. Quando Marta soube que Jesus estava chegando, foi ao seu encontro. Maria, porém, ficou em casa. Marta disse a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus lhe dará tudo o que pedir. A gente lendo o texto e sabendo o final da história, dá a impressão que a fé dela era de quem sabia que Jesus iria ressuscitar Lázaro naquele momento, mas não é isso não, e a gente vai entender daqui a pouquinho. Versículo 23, Jesus disse: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta responde: sim, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Então Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim viverá mesmo depois de morrer.
Quem vive e crê em mim jamais morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que o Senhor é o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio ao mundo da parte de Deus. Em seguida, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o Mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até Jesus. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Maria havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam na casa viram Maria sair apressadamente, imaginaram que ela ia ao túmulo de Lázaro para chorar e seguiram ela. Assim que Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, Maria caiu aos pés do Senhor e disse: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então é uma declaração de fé e ao mesmo tempo uma reclamação, né? Puxa, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Versículo 33. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também chorar, sentiu profunda indignação e grande angústia e perguntou: onde vocês o colocaram? E eles responderam: Senhor, venha e veja. Versículo 35, o menor versículo da Bíblia. Jesus chorou. Oh, meu Pai. Versículo 36. As pessoas que estavam perto disseram: vejam como ele o amava. Porém, outros disseram: este homem curou um cego. Não poderia ter impedido que Lázaro morresse? Jesus, sentindo-se novamente indignado, chegou ao túmulo, que era uma gruta com uma pedra que fechava a entrada da gruta, e disse: rolem a pedra para o lado. Em outras palavras, né? Tirem a pedra, destampem o túmulo. E disseram para ele, Marta disse para ele: Senhor, ele está morto há 4 dias, ele já está cheirando mal. Se tirar essa pedra, Senhor, o cheiro vai ser insuportável. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se você cresce, você veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviastes. Então Jesus gritou, prepara o ouvido aí, irmão, vou gritar aqui também, hein? Lázaro, vem para fora! E por que Jesus falou o nome do Lázaro? Porque se Jesus fala, morto vem para fora, todo mundo que estava enterrado ali ia ressuscitar. Então Jesus chamou um para fora. E então Lázaro saiu com as mãos e os pés presos em faixas e com o rosto coberto por um pano. Então veja a cena, né? Era o costume deles, quando as pessoas morriam, eles enfaixavam toda a pessoa, né? Os braços, as mãos, ficavam todos enfaixados. Eles não colocavam em caixão como nós colocamos, eles enfaixavam e colocavam um pano na cabeça do morto, né? Então, imagine como é que Lázaro saiu do túmulo, né? Ele tinha 2 opções: ele podia sair pulando, que estava enfaixado, não estava enxergando, né? Ou ele podia ter ido levitando, sendo levado pelos anjos. Depois a gente vai falar mais sobre isso, porque ele não tinha condições de andar. Então o morto saiu com as mãos e os pés presos em faixas e o rosto envolto num pano. Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Muitos dos judeus que estavam com Maria creram em Jesus quando viram isso. Alguns, no entanto, foram aos fariseus, que eram os líderes religiosos, e contaram o que Jesus tinha feito. Então os principais sacerdotes e fariseus reuniram o conselho dos líderes do povo e perguntaram: o que vamos fazer
perguntavam uns aos outros: sem dúvida, este homem realiza muitos sinais. Se permitirmos que continue assim, logo todos crerão neles. Veja que não era o inimigo, não era o diabo que estava fazendo essa reunião no inferno. Porque se a gente lê esse texto e fala assim: olha, irmãos, depois que Jesus ressuscitou Lázaro, teve uma reunião no inferno e eles fizeram lá uma reunião para saber o que eles iam fazer com Jesus, a gente ia dizer que de fato esse texto aqui caberia certinho, né? Mas eram os líderes religiosos, líderes do povo, aqueles que deveriam aproximar as pessoas de Deus, que estavam afastando o povo de Deus. Olha que coisa impressionante. Caifás, o sumo sacerdote naquele ano, disse: vocês não sabem o que estão dizendo. Não percebem que é melhor para vocês que um homem morra pelo povo, em vez da nação inteira ser destruída. Não disse isso por si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação inteira. E não apenas por aquela nação, mas para reunir em um só corpo todos os filhos de Deus espalhados ao redor do mundo, inclusive você e eu, amém? Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, eu sou apaixonado pelo Evangelho de João. Os 4 evangelhos, evidentemente, são uma bênção, mas o Evangelho de João fala muito ao meu coração, porque é um evangelho mais profundo, mais teológico. Cada um dos evangelhos foi escrito com um propósito. Antigamente se acreditava que Mateus tinha sido o primeiro evangelho a ser escrito. Hoje já se pensa, e muitos estudiosos defendem, que o Evangelho de Marcos, na verdade, que foi o primeiro evangelho a ser escrito, depois o de Mateus, depois o de Lucas, e já no finalzinho da vida de João que ele vai escrever o Evangelho. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são classificados como evangelhos sinóticos, que significa que tem a mesma visão, a mesma maneira de olhar para a vida, os acontecimentos de Jesus, embora cada um conte a história de Jesus focado de uma maneira diferente. Quando você abre o Evangelho de Mateus, você vê lá uma genealogia enorme, cansativa, que talvez você já tenha se perguntado, porque eu no passado me perguntava: meu Deus do céu, mas para que gastar tanto tempo colocando essa genealogia? Quem é que se interessa por isso? Mas depois de muito estudar a Bíblia, eu fui ensinado que o Evangelho de Mateus, ele foi escrito focado no povo judeu, que precisava provar para o povo judeu que Jesus era o Messias profetizado, que viria ao mundo, e como Messias ele era da descendência de Davi, e rei tem genealogia. Então é necessário colocar. Se você colocar no Google, por exemplo, a genealogia de Dom Pedro, de qualquer outro rei, rei mundano, né? Rei do nosso mundo, você vai ver uma genealogia enorme. Por quê? Porque rei tem essa coisa, e Jesus também tem. Então, o Evangelho de Mateus foi escrito com esse foco. O Evangelho de Marcos não. O Evangelho de Marcos foi escrito pensando no povo romano, um lugar onde tinha muitos escravos, o Império Romano tinha muitos escravos. Então, o foco dele é mostrar Jesus como servo do Senhor. Por isso ele é um evangelho muito curto, muito rápido, muito dinâmico. Não tem muito discurso, porque servo não conversa muito. O servo vai lá e faz, o servo vai lá e trabalha. Agora, o Evangelho de Lucas não. Lucas, ele era provavelmente grego, e toda a Grécia, o grego, eles tinham toda uma preocupação com a cultura, com a filosofia, com o conhecimento, estavam focados, naquilo que seria o homem perfeito. E Lucas fala então que Jesus é o Filho do homem, Jesus é o homem perfeito. Agora João não. João começa o seu evangelho dizendo: no princípio ele era o verbo, em outras traduções diz, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Então você fala assim: mas eu não entendo nada do que quer dizer isso. De fato, é um textinho estranho para a gente interpretar no primeiro momento. Mas o que o evangelista João está querendo dizer, que no princípio Jesus já existia, porque Jesus é o Deus Filho, e tudo o que se fez, tudo que se criou, foi criado por Jesus, através de Jesus, e ainda hoje tudo que existe só existe por causa de Jesus. Então, isso significa que
porque todas as vezes que você lê lá em Gênesis, e no princípio criou Deus o céu e a terra, você tem que entender que aquele Deus não é o Deus Pai, aquele lá é o Deus Filho, é o Senhor Jesus criando todas as coisas. Tanto é que quando chega no momento de fazer o homem, sai do singular para o plural. São detalhezinhos, né, que os estudiosos que se debruçam sobre isso para entender melhor. E por que sai do singular para o plural? Porque quando está no singular, é o Deus Filho, é o Senhor Jesus fazendo toda a criação. Quando está escrito lá, e disse Deus, haja luz, foi Jesus. Quando disse, haja animais, foi Jesus. Tudo que foi criado foi Jesus. Mas quando chega na parte de fazer o homem, vai para o plural, ele diz assim, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Por que façamos? Porque naquele momento de fazer o homem, não era só o Deus Filho, mas era Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, João começa o seu evangelho dizendo que Jesus, ele é o Filho de Deus, ele é o Deus Filho. Então, por isso que ele é um evangelho mais profundo. E quem que era João? Segundo a tradição, João era filho de Salomé. E segundo essa tradição, essa Salomé seria irmã de Maria, mãe de Jesus. Logo, João seria, se essa tradição estiver certa, esse João, ele era primo de Jesus. Então, João, ele esteve como discípulo do Senhor Jesus, ele foi chamado para ser discípulo. Quando teve a comissão, ele estava entre os 70, quando Jesus escolheu os 12, ele foi escolhido para estar entre os 12. Em algumas situações especiais em que Jesus só chamou 3 discípulos, como no caso da ressurreição da filha de Jairo, Jesus chamou Pedro, Tiago e João, e entre os 3, Jesus, segundo João, tinha mais liberdade, liberdade não é a palavra certa, mas tinha mais acesso, melhor dizendo, João tinha mais acesso a Jesus, tanto é que quando Jesus, na última ceia, vai dizer que havia um traidor, Pedro pede para que João pergunte para Jesus quem seria o traidor, e João vai lá e pergunta. Então, no momento em que Jesus está na cruz, é para João que Jesus passa a responsabilidade de cuidar de Maria dali para frente. E em Atos do capítulo 4, fala que os discípulos eram todos sem cultura, sem estudo, sem conhecimento. Mas esse João, sem estudo, sem cultura, sem conhecimento, ele escreveu o Evangelho de João, ele escreveu 3 epístolas e escreveu mais o livro de Apocalipse. E João, então, como foi o último evangelho a ser escrito, talvez ele tenha se preocupado em se aprofundar, em registrar os motivos pelos quais Jesus também se revelou, não apenas como homem, não apenas como servo, não apenas como Messias, mas como o Deus Filho. Então ele escolhe 7 milagres para narrar essa divindade do Senhor Jesus. Então ele fala da transformação da água em vinho naquela festa de casamento, ele fala da cura do filho de um funcionário do governo, ele fala da cura do paralítico de Betesda, ele fala da multiplicação dos peixes, ele fala sobre Jesus caminhando sobre as águas, ele fala sobre a cura de um cego de nascença, e João vai narrar o fato de Lázaro ter sido morto e ressuscitar, coisa que os outros evangelhos não narraram. E João também, ele narra 7 vezes em que Jesus disse, eu sou. E no primeiro momento parece uma coisa assim, meia solta, sem muita importância, né, numa leitura desavisada, mas quando Moisés estava lá recebendo a sua missão de liderar o povo para a saída do Egito, Moisés pergunta, mas quando o povo perguntar qual o seu nome, qual nome eu devo dizer? E Deus diz, diga a eles que eu sou, enviou você.
eu sou, em uma linguagem simples, significa eu sou tudo o que você precisa que eu seja. Então Jesus, ele faz essa declaração que para o povo judeu era uma declaração muito forte, de muito significado. Então ele fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Antes que Abraão existisse, eu sou, ou seja, eu já existia, eu sou a porta, eu sou a ressurreição, a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Enfim, então, com todo esse contexto, nós chegamos no momento, então, que Jesus está na terra, ele está fazendo o seu ministério, ele tem amizade com essa família, que a gente não sabe o que aconteceu com os pais, provavelmente os pais eram falecidos, e os estudiosos acreditam que todas as vezes que Jesus foi para Jerusalém, ele dormia, ele comia junto com seus discípulos na casa de Lázaro, que ficava a apenas 3 quilômetros de Jerusalém. Hoje, né, é uma coisa só, porque Jerusalém se tornou uma grande cidade. E esse Lázaro, então, um belo dia, ele fica doente. E Jesus não está em Betânia, na cidade em que eles moram. Jesus está num lugar, numa região chamada Pérea, que fica mais ou menos 30, 40 quilômetros de distância de Betânia, e numa região montanhosa que não tem facilidade de transporte, você tem que andar a cavalo, né, ou a pé. Isso demorava um dia para chegar. Então, quando os mensageiros são enviados pelas irmãs para avisar Jesus lá na Pérea que Lázaro está doente, muito provavelmente em algum momento desse dia, quando os mensageiros chegaram e deram a notícia, era no final do dia. E nesse final de dia, antes desse final de dia, Lázaro faleceu. E eles tinham o costume de enterrar o falecido, a pessoa morta, no mesmo dia. Então, muito provavelmente, os mensageiros saíram, depois de algumas horas, o Lázaro faleceu. Então, a família providenciou o sepultamento, né, e colocaram Lázaro nessa gruta. Mas os mensageiros não estão sabendo, não existe WhatsApp, essa coisa toda, não é verdade? E eles vão até a Pérea, encontram Jesus, dão uma notícia, e Jesus dá uma informação. Diga para as irmãs que essa morte, que essa doença não é para a morte, né? E os mensageiros muito provavelmente precisaram dormir lá na Pérea onde Jesus estava, porque escureceu, e voltaram no outro dia. E quando eles chegam na casa de Marta e Maria, né, para dar a notícia, a boa notícia, olha, o mestre mandou avisar que essa doença não é para a morte. O Lázaro já tinha morrido e estava já na gruta sepultado. Imagina, meus irmãos, a cabeça dessas duas irmãos. Vamos simular aqui uma situação. Os mensageiros chegam, elas estão em luto, a casa já está cheia de gente, né, que veio para o velório, eles tinham um período de 7 dias de luto, né? Os mensageiros chegam e Marta, que era mais racional, pergunta, eu não entendi, me explica de novo, repete de novo, o que foi que Jesus disse? Jesus disse que essa doença não é para a morte. O que você pensaria se o seu irmão tivesse enterrado? Vou falar de mim. Eu diria, infelizmente, nesse caso, Jesus se enganou, porque ele morreu e está na gruta. E passa um dia, passa o segundo dia. No segundo dia, Jesus então fala para seus discípulos o que estava acontecendo, e eles retornam, né? E eles retornam no quarto dia. Quando eles chegam, veja que Marta era uma mulher muito inteligente. O texto não fala, mas ela deixou alguém, né, longe do povoado, vigiando para ver se Jesus viria. Porque Jesus não falou que viria. Ele só disse que aquela doença não seria para a morte. Mas ela provavelmente tinha no coração que Jesus viria. E ela colocou alguém fora da cidade para vigiar a hora que Jesus chegasse e fosse avisá-la. E de fato, Jesus chega, essa pessoa vai avisar a Marta. Isso não está no texto, mas fica subentendido, né? E aí a Marta vai falar com o Senhor Jesus e ela disse, Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas mesmo agora eu sei
que tudo que pedires, o Senhor, o Pai, lhe dará. Na minha versão dos fatos, ela está dizendo mais ou menos o seguinte: olha, se o Senhor estivesse aqui, eu sei que o Senhor iria pedir e Deus iria atender e o meu irmão não teria morrido. Mas, infelizmente, o Senhor é humano, o Senhor é uma pessoa sujeita a falha, o Senhor se enganou, daí o meu irmão morreu. Mas isso não invalida o fato do Senhor ser o Messias, o fato do Senhor ser um grande profeta de Deus. E aí desenvolve todo aquele diálogo que nós lemos, e aí Jesus então tenta injetar fé no coração de Marta, e então chama Maria, e Maria fala a mesma coisa: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. E aí então tem tudo aquilo que nós lemos, Jesus fica indignado em ver aquela situação, e quando Jesus fica indignado, meus irmãos, eu tenho para mim que ele fica indignado, porque lembrando aquilo que o Evangelho de João nos conta, que Jesus é o Deus Filho, que ele que criou o nosso mundo, ele que criou todas as coisas, que ele viu a desobediência de Adão e Eva, ele viu a entrada do pecado no mundo, ele viu a entrada da morte no mundo, ver uma criatura que ele criou para ser eterna, estar enterrado, e o corpo do Lázaro já em decomposição, em outras palavras, apodrecendo. Isso não é normal, não foi para isso que nós fomos criados. Eu fiz direito, Então, numa das aulas de direito, tem uma matéria chamada Direito Forense, que é um direito focado no crime, como fazer provas de pessoas que foram mortas, Então, a gente teve um estágio, a gente tinha que ir no IML para ver como é que era então realizado o exame do IML. E é horrível, não vou contar aqui para vocês como que mas a gente viu a pessoa lá sendo aberta, aquela coisa nada toda. E uma coisa que me impactou, que eu sempre imaginei que era uma coisa na minha cabeça, que a gente fala assim, a terra é de comer o corpo, tem um ditado que fala uma coisa assim, mas na verdade não é. São as próprias bactérias do nosso corpo que começam a nos decompor. É de dentro para fora, não são vermes, não são bichos que estão na terra, que quando a gente é enterrado, que começa a decomposição do nosso corpo. São os próprios micro-organismos, bactérias, que começam a decompor o nosso corpo e fica aquele cheiro horroroso. Então, quando Jesus conversa com Marta, conversa com Maria e reforça a fé delas e traz elas de novo para aquilo que Deus pode fazer apesar das aparências, Jesus dá uma ordem. Ele diz: tirem a pedra. E quando Jesus dá essa ordem, tire a pedra, Marta fala uma coisa que acontece ainda hoje com todos nós diante de um problema, diante de uma situação, diante de uma coisa que a gente não quer mexer. Todas as vezes que a gente vai mexer num problema de família, mexer numa situação que a gente não quer mexer porque é muito, muito delicada, a gente poderia dizer que a gente não quer mexer porque essa situação vai literalmente feder. E é isso que Marta fala para Jesus: Senhor, ele já morreu faz 4 dias. Se tirar essa tampa, se tirar essa pedra, ninguém vai aguentar o mau cheiro. E Lázaro já está fedendo. E aí Jesus diz: eu não falei para você que se você cresce, você iria ver a glória de Deus? Irmãos, a gente que conhece o final da história, é fato, é fácil dizer: poxa, Marta é uma mulher de pouca fé, mas a gente não imaginava que um negócio desse fosse acontecer, nunca na vida. E então Jesus, ele reforça, não está no texto, mas ele reforça que era para tirar a pedra, E então eles tiram a pedra. E imagine você o que aconteceu quando tiraram a pedra. O mau cheiro chegou. Imagina o pessoal colocando a mão no nariz, tampando o nariz porque não estava aguentando o mau cheiro.
Porque, de fato, 4 dias estava fedendo. Mas Jesus não olha para as circunstâncias. Jesus olha para o céu. A Bíblia fala que o Senhor Jesus olhou para o céu e agradeceu. E depois de agradecer, ele deu aquele grito na hora que eu fiz a leitura lá, né? E o Lázaro saiu do túmulo sem conseguir andar, né? Enfaixado, com um pano no rosto, sem saber a direção, mas ele saiu. E aí, meus irmãos, alguns fatos a gente precisa lembrar em tudo que envolveu esse grande milagre. Primeiro, o corpo do Lázaro estava já em decomposição. Então, o primeiro milagre foi fazer, né, que todas as células que já estavam em decomposição, que já estavam podres, que voltassem ao seu estado de origem. Olha que tudo estava no seu estado de origem, então a ordem para o coração bata, rim funcione, fígado volte a funcionamento, pulmão volte a fazer a oxigenação, e aí então a ordem para que o espírito de Lázaro voltasse. E por falar em espírito de Lázaro voltar, eu quero lembrar você, numa outra passagem, que um outro Lázaro morreu, e a Bíblia fala que foram os anjos de Deus que levaram esse Lázaro, né? Naquela passagem do homem rico e do Lázaro que ficava à porta, é um outro Lázaro, e aí a Bíblia fala que foram os anjos que levaram esse Lázaro para o seio de Abraão. Então, muito provavelmente, quando Lázaro volta à vida, volta ao seu corpo, muito provavelmente foram os anjos que trouxeram não somente o espírito de Lázaro para o corpo, mas que pegaram o corpo de Lázaro e levaram até o lado de fora, porque ele não tinha condições de fazer isso. Agora veja, quando a gente fala em ressurreição, quando Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, meus irmãos, eu não quero aqui tacar pedra na fé de ninguém. Mas Jesus não está falando, eu sou a reencarnação e a vida. Eu sou a ressurreição. Na ressurreição, a pessoa, ela volta a viver no mesmo corpo. Não é num outro corpo, não é numa outra família. Na reencarnação, o que eles dizem é que você morre e aí você vai nascer numa outra família, num outro corpo. Se você foi homem nessa vida, você pode nascer como mulher, né? Depois você vai morrer de novo, aí você vai nascer de novo e assim sucessivamente, até chegar a um estágio lá. Jesus não ensina isso. Jesus ensina que ele é a ressurreição. Lázaro morreu e voltou no seu mesmo corpo. A filha de Jairo morreu, ressuscitou no seu próprio corpo. O próprio Senhor Jesus morreu e voltou no seu próprio corpo. Então, é importante a gente ter isso bem claro, porque parece que é tudo muito parecido, que é quase uma coisa só, mas tem uma distinção muito grande. Porque se eu sou filho da minha mãe, se eu morro hoje, quando eu ressuscitar, eu vou ressuscitar e vou continuar sendo filho da minha mãe. Se você já teve filhos que morreram, que estão com o Senhor, quando eles ressuscitarem, eles vão continuar a ser os seus filhos. Não vai ser filho de 10, 20, 30 outras mães, vai ser só seu. Então, isso é uma coisa muito simples. Agora, aplicação para a nossa vida. Como é que essa palavra pode nos ajudar assim que a gente sair daqui, no dia de amanhã, ao longo da semana, na nossa vida diária? A aplicação, meus irmãos, é muito, muito importante, porque Jesus fez nesse episódio tudo aquilo que somente Deus poderia fazer. Deus fez tudo o que era impossível. Deus restaurou o corpo do Lázaro, Deus trouxe o Lázaro de novo à vida, Deus entregou, o Senhor Jesus, né, o Deus Filho, entregou Lázaro de volta para a família, mas tudo aquilo que as pessoas podiam fazer, o Senhor Jesus não fez. Ele não tirou a pedra do túmulo. Ele podia, não podia? Se ele trouxe
o Lázaro de volta à vida, se ele fala para a pedra, pedra, sai pulando aí, agora a pedra saía pulando. Se bobeasse, ainda saía cantando ainda. Tem até um versículo aqui que fala que se as pessoas parassem de falar, as pedras clamariam. Deus daria uma ordem para a pedra sairia rolando. Jesus não fez isso, porque era a parte em que as pessoas poderiam fazer. E veja que Marta não queria fazer, por diversos motivos. E Jesus insistiu. E aí eles tiraram. Depois que o Lázaro sai, Jesus também não podia ter ido lá e falar, nossa, olha o grande milagre que eu fiz, vou tirar aqui o pano da cara do Lázaro, vou tirar as faixas aqui para vocês verem que é ele mesmo, não sei o quê. Não fez. Ele deu outra ordem. Tirem os panos, tirem as faixas. Por quê? Porque era de novo aquilo que as pessoas podem fazer. Então tem coisas que eu estou pedindo para o Senhor me ajudar, e o Senhor vai me ajudar. Mas eu preciso fazer a minha parte. Tem coisas que você está pedindo para o Senhor e o Senhor vai fazer, mas você precisa fazer a sua parte. Ah, mas vai feder. Irmão, irmã, tem coisas, tem áreas na nossa vida que infelizmente nós já deixamos lá tanto tempo naquele quartinho escondido, naquele quartinho escuro, que a hora que abre realmente é complicado. Mas se a gente quer mudar, a gente vai ter que tirar a pedra, a gente vai ter que fazer a nossa parte. E a gente não quer. Porque a gente já se acostumou com a situação, a gente queria que fosse feito algo que a gente não precisasse participar de nada, mas tudo aquilo que Deus vai fazer para nós vai precisar de alguma forma da nossa participação. Lembra da mulher que teve o azeite multiplicado? Antes de multiplicar o azeite, ela teve que ir lá e buscar as vasilhas. Então, meus irmãos, nós sempre vamos precisar fazer alguma coisa. Mas, meus irmãos, a lição talvez mais difícil eu ainda não falei. E qual que é a lição mais difícil disso aqui que nós estamos sendo expostos hoje pelo Espírito Santo? É a questão do tempo de Deus. Porque cá entre nós, você acha que a Marta e a Maria não pensaram que Jesus podia ter vindo logo? Podia. Você acha que elas não pensaram que Jesus demorou? Pensaram. Tanto é que as duas falam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E nós fazemos a mesma coisa. Nós não entendemos os propósitos de Deus, nós não entendemos o tempo de Deus, e eu, meus irmãos, estou incluído nisso, viu? Porque quantas e quantas vezes eu peço coisas para Deus, eu peço uma intervenção de Deus, eu peço um livramento de Deus, e Deus não responde, ou se responde, dá a mesma resposta que deu para o apóstolo Paulo, que é uma resposta que a gente não quer ouvir. E qual que é a resposta? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Eu falo, Senhor, misericórdia, eu não entendo essa palavra, Senhor, livra de mim esse espinho na carne, abrevia esse tempo, eu quero me ver fora desse período de sofrimento. Mas todos nós temos o nosso espinho na carne. Se você é jovem, o seu espinho na carne é proporcional à sua estrutura emocional. Se é adulto, provavelmente o seu espinho é bem maior, bem mais pesado, bem mais profundo. E é assim com todos nós. Ah, mas por que Deus dá o espinho? Não, Deus não dá um espinho. O espinho é causado por conta das circunstâncias do mundo em que nós vivemos, que é um mundo que não é governado por Deus. Porque quando Deus voltar a governar, aí sim nós vamos viver num paraíso. E outras pessoas, meus irmãos, passaram por essa dificuldade de não conseguir entender o tempo de Deus, de não conseguir esperar o tempo de Deus e querer fazer aquilo que achava que tinha que fazer. E o exemplo que eu acho assim, o mais impressionante é de Abraão, que depois se tornou o pai da fé. Mas antes de se tornar o pai da fé,
tropeçou na questão do tempo de Deus, de esperar o tempo do Senhor. Deus deu uma promessa para ele quando ele tinha 75 anos, e o tempo foi passando e nada acontecia. Chegou uma hora que ele e a mulher falaram: não, vamos ajudar Deus, porque alguma coisa tem que ser feita, porque, né, senão não vai acontecer. E eles então caem na besteira de pensar que Agar poderia ser a resposta de Deus, e a gente sabe o que aconteceu e as consequências, os conflitos que até hoje. Então, meu irmão e minha irmã, entre a promessa de Deus e até a realização dessa promessa, tem um tempo que para nós é crucial, que parece que é muito longo e muito demorado. Agora, 2 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 8, tem uma palavra que você precisa guardar no seu coração. E que palavra é essa? É a palavra que diz o seguinte: o próprio Pedro escreveu: não esqueçam disso. Pedro é que disse isso. Não esqueçam disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então veja que a questão do nosso tempo e o tempo do Senhor é muito diferente. E aí Pedro continua: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como muitos julgam, como alguns julgam. Ao contrário, o Senhor é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, para que todos cheguem ao arrependimento. Então, meus irmãos, tem uma outra questão. Por que Jesus não chegou no tempo que Marta queria? Por diversos motivos, mas pensando naquilo que era a realidade daqueles dias, eles tinham uma crença que quando uma pessoa morria, até 3 dias depois que essa pessoa morresse, era possível que ela ressuscitasse. Até 3 dias. Depois, a partir do 3º dia, então o corpo entrava em decomposição, aquela coisa toda, né? Claro que desde o 1º dia já começa, né, um monte de transformação no corpo, mas eles não tinham todo esse conhecimento e tinham, né, essa crendice que até 3 dias depois que uma pessoa morresse, era possível que ela ressuscitasse. Mas depois do 3º dia, aí não tinha acordo, aí só Deus mesmo, né? E Jesus chega no 4º dia, um dia depois daquilo que era a crença. Então ele chega no momento em que todos sabiam que apenas Deus poderia realizar aquele milagre. E ele realizou o milagre. E talvez você esteja passando por situações, por problemas, que somente Deus pode realizar um milagre. Então não perca a esperança, porque se Deus pode realizar um milagre que você está pedindo, e se você está pedindo esse milagre, Deus vai realizar esse milagre, amém? Mas você precisa esperar o tempo do Senhor. É fácil? Não é fácil. Você vai chorar, você vai gemer, mas você vai continuar com a sua fé, porque o Senhor é com você. O Senhor Jesus disse: neste mundo vocês vão ter aflições. Aflições. Não é uma vida boa, não é uma vida sossegada, não é, né, tudo lindo e maravilhoso até que eu volte. Não, nesse mundo vocês vão ter aflições. Então, se a gente sabe que a gente vai ter aflições, a gente tem que ter uma postura, né, de quem sabe que está enfrentando luta, que está enfrentando dificuldade. A luta que eu estou enfrentando hoje é grande. A luta que você está enfrentando hoje é grande, mas ela pode ser pior. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma cabeça, um coração que olha para as coisas e diz: não está como eu gostaria, mas eu sei que Deus está comigo, que Deus está me fortalecendo, porque sempre pode piorar. Tem um ditado popular que diz: não existe nada que não esteja ruim que não possa piorar. Então talvez aquilo que esteja ruim hoje pode ficar pior amanhã. E você vai olhar amanhã para o dia de hoje e falar: nossa, eu era feliz, eu não sabia. Então, meu irmão, minha irmã, não espera o seu mundo estar perfeito para você ser feliz.
Seja feliz apesar das suas lutas, apesar das suas dificuldades. Ah, pastor, mas você não sabe da minha luta, não sabe da minha dor. Eu não sei, minha irmã, mas eu sei que você só está viva, você só está viva porque o Senhor está te sustentando. Se o Senhor está te sustentando, seja feliz porque você não está sozinha, você não está sozinho nessa luta. Continua fazendo a sua parte. Faz dos limão que a vida jogar no seu colo, transforma em limonada, transforma em geleia de limão, faz qualquer coisa, mas não chupa esse limão sozinha, tá? Tempera o negócio, faz alguma coisa, porque se o limão é seu, você vai ter que dar conta dele, mas você pode melhorar a maneira de passar por isso. Não é fácil. O pai da fé tropeçou na questão do tempo e sofreu. José no Egito também sofreu. Ele recebeu uma promessa do Senhor, ele teve sonhos que Deus ia fazer grandes coisas na vida dele, e ele era adolescente. Eu imagino que ele pensou: nossa, minha vida vai ser espetáculo, vai ser maravilhosa, até o meu pai e minha mãe vão se ajoelhar diante de mim, todos os meus irmãos. E o que aconteceu com a vida dele? Foi de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, de mal a pior, até que foi jogado na prisão, sendo inocente em todos os casos. 13 longos anos nessa angústia. 13 longos anos. Então, meus irmãos, muitas outras pessoas na Bíblia e fora da Bíblia passaram por lutas, passaram por dificuldades, receberam a promessa do Senhor e viveram anos e anos e anos sem nenhum sinal de que aquilo que Deus prometeu iria se realizar. Mas não significa que você não está vendo os sinais que não vai acontecer. Mantenha o seu coração firme no Senhor. Então, uma outra lição que a gente precisa saber: Lázaro, Marta, Maria eram amigos de Jesus. A palavra diz que o Senhor amava Lázaro, mas mesmo assim Lázaro ficou doente, mesmo assim Lázaro morreu, mesmo assim Lázaro foi sepultado. Então não é porque Deus ama você que você não vai passar por luta, que você não vai passar por dificuldades, que você não vai passar por angústia, que você não vai chorar. Eu sempre me lembro da situação de Jó. Jó não sabia o que estava acontecendo no céu, e o encardido do inimigo chegou diante de Deus para acusar Jó. E Jó disse para o inimigo: você pode tocar nas coisas de Jó, só não tira a vida dele. E aí as coisas foram de mal a pior, e Jó não sabia o que estava acontecendo. E talvez, meu irmão, minha irmã, coisa que esteja acontecendo na sua vida seja porque o inimigo chegou diante do pai e disse: olha, deixa eu tocar na vida daquela sua filha lá, para o senhor ver o quanto que ela vai reclamar, te abandonar e se afastar do Senhor. E Deus disse: não, vou te dar um limite, você vai até esse limite. Então, meus irmãos, você passa por enfermidades, por acidentes, pode passar por tragédias, pode sofrer prejuízo, pode passar por tentação, por traição, por crises de ansiedade, por depressão, né? E a pergunta que o inimigo sempre vai fazer no seu ouvido é: mas por que o seu Deus permite isso? Por que Deus permite que isso aconteça com a sua família, com os seus filhos, com os seus netos, com a sua saúde? Talvez o inimigo diga: eu acho que Deus nem lembra que você existe. Quem que é você? Porque o papel do inimigo é roubar, matar e destruir. E destruir, inclusive, destruir a fé. Então, meus irmãos, o Senhor não nos coloca numa proteção, num lugar em que nós estamos imunes a todo e qualquer problema. Não, nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Aquela família era uma família amiga de Jesus, Jesus amava, e ainda assim o Lázaro ficou doente e ele morreu. E aí tem a palavra de Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 28, que a gente não entende, mas a gente precisa crer e absorvê-la ela pela fé, que diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Inclusive, isso é um adendo meu, aquelas coisas
que acontecem e a gente não consegue entender. Então, tudo que Deus permite que ocorra na sua vida, que evidentemente não são aquelas que você plantou e aí que você está colhendo, que aí já é uma outra história, tudo que Deus permite que ocorra na sua vida, seja bom ou ruim, tem um propósito que quando você estiver com o Senhor, Ele vai te explicar o motivo. Outra coisa que a gente precisa sair daqui é a questão do tempo. O tempo de Deus não é o nosso tempo. O que nós consideramos como demora de Deus, atraso de Deus, não é atraso de Deus, não é demora de Deus, é o tempo de Deus. Deus está acima de todas as coisas, é Deus quem dá a última palavra. Então, não coloque um ponto final numa história em que Deus colocou apenas uma vírgula. Em Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus diz o seguinte: eu sou aquele que vivo, estive morto, mas agora eu vivo para todo sempre e tenho as chaves da morte e do inferno. Apocalipse capítulo 20, capítulo 14 em diante está escrito: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a pergunta que a gente faz é: se Jesus morreu na cruz, ressuscitou, Ele chegou no céu e disse que tem as chaves da morte e do inferno, por que nós ainda continuamos a morrer? Um exemplo bem simplesinho, imagine que você compra uma casa, você paga a casa, você passa a escritura, mas você fala assim: eu só vou morar nessa casa daqui 3 meses, porque eu ainda tenho coisas para resolver, né? Então a casa já é minha, já está no meu nome, mas eu tenho coisas para resolver. Depois que eu resolver essas outras coisas, aí então eu vou habitar nessa casa. Embora Jesus já tenha vencido a morte, já tenha tido a autoridade, tenha recuperado a autoridade da morte no nosso planeta, ainda não chegou o tempo de deixar a morte parar de fazer o que ela faz. Existe uma agenda de Deus, existe um cronograma e isso está sendo cumprido. Então, quando chegar nesse tempo de Deus, então a morte vai parar de exercer esse poder sobre nós. E aí a Bíblia fala que a própria morte e o inferno serão lançados num lugar que supostamente acredita-se que é pior do que o inferno, que é um lugar chamado Lago de Fogo. Então, infelizmente, enquanto esse tempo de Deus não acontece, nós estamos sujeitos à morte. Eu posso morrer, você pode morrer, mas aí nós temos que lembrar, ainda que a gente morra com o Senhor Jesus, nós vamos ressuscitar. Amém? E eu creio que eu vou ressuscitar num corpinho de 25 a 30 anos. E você, irmão? Eu vou ressuscitar jovem, irmão. Não vai ter mais dor nas costas, dor no joelho, dor aqui, dor ali, colesterol, triglicerídeos, essas coisas nada. Até diabetes, vai ter mais nada, meus irmãos. Vai ser uma bênção, viu? E se você quer ser um pouquinho mais alto, Deus vai conceder isso para você. Você quer que seu cabelo seja mais liso, que ele é encaracolado, Deus vai fazer isso. Você tem o cabelo encaracolado, quer que ele seja mais liso, Deus vai te conceder. Do jeito que você achar que tem que ser o mundo perfeito, Deus vai fazer para você, viu? Porque a Bíblia fala que aquilo que a gente não imaginou, aquilo que a gente não consegue sonhar, é o que Deus preparou para nós. Os irmãos do louvor, se quiserem voltar, já estou encerrando. Então, meus irmãos, o mesmo Jesus que gritou no túmulo e deu a ordem: Lázaro, venha para fora, esse mesmo Senhor Jesus está aqui e Ele quer gritar aquilo que precisa sair para fora na sua vida. O que é que você quer que o Senhor faça? Seja lá o que quer que você quer que o Senhor faça por você, para você. Lembre-se que você precisa fazer a sua parte. Você tem que tirar a pedra. E tirar a pedra não é fácil, porque muitas das vezes já está cheirando mal. Mas não se preocupe com o mau cheiro, se preocupe com o milagre que vai acontecer. Vai valer a pena você mexer nisso, porque Deus vai fazer um milagre. Então, meus irmãos, o que o Senhor quer
é que a gente mude a nossa maneira de pensar, que a gente pare com as confusões, com as brigas dentro de casa, com as frustrações, com a amargura, com a falta de perdão. O Senhor quer que você pare de sepultar os seus sonhos, pare de sepultar os seus projetos, aquilo que você quer ver acontecer na sua casa, na sua família, com os seus filhos, com os seus netos, com todos os seus descendentes. Então, meu irmão, se você sente que você está esperando há muito tempo por uma resposta, por um milagre do Senhor, e esse milagre não está acontecendo, lembre-se de Marta, lembre-se de Maria. Elas também pensaram que Deus estava atrasado, que Deus não estava ali no momento que elas estavam precisando, mas tudo estava no controle do Senhor. O Senhor nunca chega atrasado na vida de ninguém e não vai chegar na sua vida, amém? Deus nunca chegou atrasado, Deus não vai chegar atrasado na sua vida, mas você precisa ter paciência, que Deus determinou um período dessa luta, um período desse espinho na carne, e esse período desse espinho na carne precisa ser cumprido até então que Ele diga: basta, acabou o tempo dessa luta, acabou o tempo dessa dor, agora então eu vou recompensá-lo, Coloque a sua fé no Senhor, faça a sua parte, tire a pedra e depois de receber o milagre, tire as faixas, tire o pano da cabeça, para que você continue a desfrutar dos milagres do Senhor. E prepare-se para ver a ressurreição em todas as áreas da sua vida e na vida da sua família. Tudo aquilo que está morto, o Senhor pode trazer de novo à vida. O mesmo Deus que chamou Lázaro para sair da sepultura, está chamando à vida tudo aquilo que precisa ser chamado para você. Então, coloque-se na presença do Senhor, fale para o Senhor o que é que você quer que o Senhor traga à vida. Você quer ter mais fé, mais fidelidade com o Senhor, mais calma na sua casa, você quer libertação de vícios, ou libertação de alguém na sua família, você quer transformação de alma, seja lá o que você quer que o Senhor faça, ainda que pareça impossível. A palavra de Deus não existe impossível para o nosso Deus, amém? Quero convidar você a se levantar, vamos louvar ao Senhor e depois juntos nós vamos clamar. Mas eu gostaria muito, pode continuar tocando, sabe?
que você que precisa, que necessita de arrancar alguma pedra do seu caminho, para que você volte à vida, para que você volte a adorar, para que você volte a fazer a obra, para que você volte a viver na sua casa, no seu lar. Ou você precisa de um milagre, mas um milagre real na tua casa, na tua família. Eu queria te convidar você para vir à frente agora. Eu preciso de um milagre de Jesus. Eu preciso de milagre na minha casa. Eu preciso de milagre na minha família. Eu preciso. Então eu queria convidar você que precisa também desse milagre, desse ano. Nós estamos terminando o ano. Qual o nosso propósito, irmãos? Qual o nosso objetivo para esse ano que vem? Queria colocar isso para vocês imaginarem um objetivo. Se nós temos que ter objetivos e propósitos diante de Deus, qual vai ser esse ano todo que nós vamos caminhar daqui até para frente, durante o ano de 2025? O que nós vamos fazer, irmãos? Nós vamos continuar do mesmo jeito que a gente está? A gente vai continuar fazendo as mesmas coisas que nós fizemos até agora? Sabe assim? Então eu queria que você colocasse na mão do Senhor: que pedra é essa que nos impede de caminhar? Que pedra é essa que nos impede de fazer essa obra? Qual é essa pedra? Sabe, vamos tirar essa pedra, vamos afastar essa pedra, para a gente poder adorar verdadeiramente a Deus, servir verdadeiramente ao nosso Deus esse ano, amém? Mas eu queria que você colocasse diante de Deus agora, que você abre a tua boca e realmente fala para Deus. Fala: Deus, eu quero mudar. Esse ano de 2025 eu quero fazer algo diferente. Esse ano de 2025, se eu estou indo para algum lugar errado, que não é do Senhor, que não te agrada, eu quero parar de ir. Se eu estiver fazendo algo, Senhor, que não está agradando o teu coração, eu quero parar de fazer. Sim, e é isso, é essa pedra que está me impedindo de conhecer verdadeiramente o Senhor. Eu quero deixar de fazer. Eu quero deixar de fumar, eu quero deixar de beber, eu quero deixar de fazer coisas que não estão te agradando, eu quero. E com o Senhor, com o Espírito Santo de Deus, irmãos, nós vamos conseguir. É o Espírito Santo de Deus em nós que nos convence do nosso pecado e dos nossos erros. Então, irmãos, vamos arrancar essa pedra da nossa vida e vamos fazer diferente, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Irmãos, pode orar, pode cantar mais alto, tá, Juliana? Pode colocar mais alto. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, meu Deus, meu Pai. Aqui tem o Senhor.
muda, Senhor Jesus, a nossa história, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Cada uma das lágrimas de vocês estão guardadas no odre do Pai. E a palavra do Senhor para você é: clama a mim, e eu responder-te-ei e anunciarei coisas grandes e firmes que você não sabe, porque eu, Senhor, é que sei os planos e pensamentos que eu fiz para você. São planos de paz e não de mal, para te dar futuro e esperança. Tão somente permaneça fiel. Pai, que o teu grande amor, a graça do Senhor Jesus e as consolações do teu Espírito Santo estejam com o teu povo hoje, sempre e eternamente. E o povo de Deus diz amém. Glória a Deus, aleluia, aleluia.